E no gibizinho lido de hoje, a gente tá aqui com essa obra muito boa chamada Memória de Elefante, do Caeto, publicado, se eu não me engano, em 2010 pela Companhia das Letras. E o que trata deste quadrinho incrível? Basicamente, Memória de Elefante trata de uma história biográfica do Caeto, né, um baita artista e quadrinista também aqui do Brasil, e é sobre a vida dele quando ele se muda de uma cidade chamada Assis, que é no interior, para São Paulo e passa os vários perrengues que é comum de se passar pessoas que vão para São Paulo para viver numa sociedade extremamente fechada, egoísta, selvagem e opressora, porque né, São Paulo, a gente tem uma imagem, para quem não é de São Paulo e até para quem é de São Paulo, tem uma imagem de ser uma cidade muito rápida, que não fica parada no tempo, tá sempre em movimento, tá sempre mudando, as coisas vão acontecendo e se você ficar parado, você é deixado e você é levado para trás e se lasca. E que nesse quadrinho a gente tem isso, mas não com vontade própria do Caeto de ficar para trás, não. A cidade não dá oportunidade para ele conseguir o que ele queria. Ele vai conseguir à medida que o tempo vai passando e ele retrata aqui neste quadrinho. O que eu tenho a dizer sobre essa obra? Fazer história biográfica, no caso autobiográfica, deve ser muito difícil. Principalmente quando é uma biografia em quadrinhos, porque ao contrário da literatura, você como artista fazendo uma biografia em quadrinhos, você não tem que se ater ao texto e você revelar todos aqueles processos que aconteceram na sua vida, todas as desgraças, todas as tristezas, você se abrir para pessoas desconhecidas saberem sobre sua vida, cara. É muito difícil. Quando você vê um quadrinho que trata disso, o Caeto aqui nessa história, ele é muito sincero, ele é muito aberto, ele mostra coisas que é bem pessoais, bem íntimas, sabe? Falas extremamente secas e naturais, né? Tanto que até quando começa o livro ele agradece a mãe dele que permitiu que ele escrevesse o texto que ele escreve aqui sem precisar alterar nada ou mudar nada da vida, porque não bastasse ele escrever e desenhar sobre a vida dele, ele vai falando de outros elementos, de outros personagens que fez parte da vida dele. Então, mulheres com que ele se relacionou e que deram certo e que não deram certo, enrascadas, uso de entorpecentes, o vício dele em bebida, condição muitas vezes humilhante dele tentar conseguir dinheiro e ter que submeter a viver uma vida muito abaixo do que ele queria e almejava por conta de falta de grana, né? Trabalhos de merda. Então, isso sem contar sobre a história do pai dele, que é um personagem maravilhoso, que tem muito destaque no final da obra, que o pai dele lida com o fato de ele ter AIDS, né, o HIV, e também por ter sido homossexual, por ter traído esposa várias vezes. Então tem metade pro final da obra, a história deixa de ser só do Caeto e passa a ser do pai dele também, que é um baita personagem dentro da obra. Como pessoa, pelo que o Caeto coloca aqui, ele era um tanto quanto questionável, não era uma pessoa muito fácil de lidar e não era uma pessoa muito agradável de se conviver. Então a gente vê como esse personagem era, e a gente tem partes muito bonitas, principalmente no final, que é triste, porque já tá no fim da vida o pai dele, né? Nessa metade pro final é quando a doença se agrava, o coquetel que ele vem tomando não tá surtindo muito efeito, porque os efeitos colaterais são muito mais pesados do que o normal. Não bastasse isso, ter que lidar com o lance de querer morar sozinho, cabeça dura, e a família não conseguir entrar num consenso para ver o que fim vai levar esse personagem. Então é muito delicado. Quadrinhos autobiográficos que tratam desses assuntos é muito delicado. A gente vê que o mercado está repleto de quadrinhos autobiográficos que tratam de situações muito trágicas, muito tristes. Alguns autores focam nessa estrutura, outros colocam que mesmo na merda pode nascer uma flor, mas sempre é algo muito interno, muito pessoal. Eu pego esse gibi Memória de Elefante e comparo com o Rosalie Lightning, por exemplo, que é um caso do Tom Hart, se eu não me engano, que ele perde a filha de uma maneira brusca, de uma maneira do nada. A menina tem um mal súbito e morre. E o gibi inteiro é lidando com a situação dessa criança que morreu, ou The End.
trata de uma conversa fictícia do cara, do Anders Nielsen, né? Dele com a namorada, no caso, a noiva dele que morreu. Ele tá entalado aqui, coisas que ele quer falar pra ela, mas não teve oportunidade. Aí ele cria uma história que ele coloca a vida pessoal dele em xeque, conversando com a personagem da esposa dele, fantasma, sabe? E pra você fazer essa história, acredito eu, você tem que colocar muito de si, tem que revirar aquela coisa que muitas vezes não é agradável de se revirar, né? Muitas vezes é traumático a experiência, é chocante. Aqui mesmo a gente vê como foi a vida do Caeto sem grana, tendo que morar com um amigo, que é uma casa extremamente emporcalhada, com pulga, sujeira, rato e o escambau. Uma família que tá ali e fala, a vida nossa é assim, dane-se. Ele fica, caraca, mano, que vida de merda, que vida desgraçada, mas fazer o que, cara? A situação que tá é aquela. E outras histórias, outros quadrinhos biográficos tem uma parada assim, mas a Memória de Elefante toca mais porque é numa realidade incrível, numa realidade palpável, porque é uma realidade brasileira que afeta muitas pessoas. A gente sabe de vários amigos que vão tentar a vida em São Paulo e se lascam, mas depois de um tempo conseguem, outros não conseguem, tem que voltar à sua terra, né? Porque é uma rotina comum no Brasil, porque São Paulo, é extremamente visada e coisas artísticas, né? Por causa do Caeto, que é um artista plástico. Tentar conseguir a vida em São Paulo é a melhor forma dele conseguir ter destaque, para ele conseguir trabalhar, para ele conseguir ter mais chances do que morando no interior do Brasil, porque a gente sabe que em outros lugares fora do Rio, São Paulo, é muito difícil você trabalhar com coisas assim, principalmente audiovisual. Eu sou de Brasília, que é uma cidade grande até então, mas aqui não tem nada. Se eu quisesse trabalhar com isso, eu tava lascado, eu teria que ir para São Paulo e fazer todo o processo de conseguir viver uma vida numa cidade com um comportamento totalmente diferente da que eu convivo. Que assim, imagina para pessoas que vêm do interior e coisa do tipo, é uma cidade agressiva, é uma cidade opressora. O estilo de desenho do Caeto pode ser dito que é até simples, entre muitas boas aspas, porque é um quadrinho, vamos dizer assim, classudo, né? É um traço que mesmo para quem não tem familiaridade com quadrinhos, consegue ler de uma forma sem ter aquela, sem se perder, porque tem obras que trazem uma diagramação maluca e coisa do tipo, e aqui, apesar de ser, entre muitas aspas, simples, o estilo dele traz uma carga emotiva muito grande, principalmente no final, que é a parte do clímax, assim, que a gente vê o processo do pai dele ficando mais magro, se deteriorando, né, com todo respeito à palavra, né, essa saúde cada vez mais se esvaindo da mão dele. Você vê ele magrinho, bem impactante, lembra até o estilo do Chester Brown, por exemplo, que é o canadense que faz histórias com um traço, entre aspas, simples, mas que tem todo o impacto narrativo ali. Então tem momentos que o Caeto coloca coisas aqui, principalmente falas. Tem uma parte muito boa que ele fala sobre trabalhar em fanzine para um cara numa mesa de bar, e o cara fala assim: ah, eu li e não gostei muito, porque você só fala da sua vida. Aí ele responde: que bom, que tem gosto pra tudo. Tem até quem gosta de comer merda. Aí o cara fica puto e vai embora. Então o Caeto aqui, o texto dele é muito bom. Tem outra cena aqui que ela já é mais triste, que é quando ele vai pra casa do pai dele, já morando. O pai dele se muda pra uma fazenda, né? Ele vai assim pela primeira vez, se eu não me engano, e ele chega na frente de um galinheiro. Olha que o galinheiro, o pai dele sempre quis viver assim na fazenda, em fazer um galinheiro e cuidar de galinhas, né? E aí o Caeto tá andando pela fazenda, vê o galinheiro e fala assim: legal o galinheiro que ele fez. Ele sempre gostou de botar a mão na massa para construir as coisas. O sonho dele era criar galinhas. E agora que se realizou, ele está aqui sozinho e doente, porque já é o período da obra que o pai dele já tá lidando com o momento que... o inevitável momento de que vai morrer em consequência da doença. E aí entra várias coisas, né? O Caeto coloca uma personagem aqui que é a antagonista, que é uma ex-patroa dele, Eva, se eu não me engano, que ele trabalhava num sebo e ela demite ele quer os direitos do trabalho, ela não quer pagar, ele entra na justiça pra conseguir e tal. E é curioso que essa história começa, o primeiro quadro
é o Caeto carregando um quadro, uma tela gigante assim pela cidade. A última página é ele passando a mão na cabeça do pai dele morto no caixão. E aí é que vem o pulo do gato, que a história, a Memória de Elefante, começa com a vida do Caeto e termina com bastante coisa da vida do pai dele, que faleceu. Principalmente o último quadro, que é ele fazendo um retcon, porque na vida real ele tinha as nhuras com o pai dele, e aí ele fala que na vida real ele não passou a mão na cabeça do pai dele para se despedir. E depois de um tempo ele meio que já mais maduro, enquanto ele escreve esse quadrinho, o último quadro é ele passando a mão na cabeça do pai dele, e ele fala assim: eu vou fazer tipo algo diferente. Ó, nem tudo na vida acontece como a gente deseja. Já na ficção, podemos dar um jeito. Por isso resolvi terminar essa história com uma cena que nunca aconteceu. Tchau, pai. E aí ele chorando, passando a mão na cabeça do pai dele. Então é muito lindo isso, e muito interessante também isso que o Caeto faz de começar a história ser sobre ele, e lá pra metade, pro final, dá um twist, o clímax muda. O personagem principal, de certa forma, deixa de ser ele tão explicitamente falando e começa a ser o pai dele. E a relação dos dois, e essa relação, à medida que a vida dele vai melhorando na história, a vida do pai vai ficando pior por conta da doença. Então ele trabalha muito bem essas duas realidades, né, que se integram, se juntam e viram uma coisa nova. Então é um gibi que demorei pra ler. Eu peguei quando teve uma Bienal aqui em Brasília há muito tempo, acho que foi em 2018 ou 2019. Eu só consegui ler agora e foi uma leitura incrível, maravilhosa. Ela ela não é muito falada, talvez tenha sido na época, em 2010, no lançamento. Eu não acompanhava tanto quadrinhos assim igual acompanho hoje, mas é o que vale a pena. Não sei se esse vídeo serve como um resgate. Caso seja, muito feliz em poder falar sobre ele, porque é uma leitura muito boa, não é cansativa. Tem 226 páginas e ela não é cansativa. É uma leitura que flui muito bem. O Caeto tem um domínio narrativo muito bom. Cara, é muito bom. Estamos conversados? Um beijo pra vocês e até o próximo Gibizinho Lido.